Se você pegar uma moeda de R$1 e girar essa moeda sobre a mesa, qual o volume do sólido gerado? Sabendo que o diâmetro dessa moeda de R$1 é de 2,7 centímetros. Então, primeiro, que sólido é esse que vai ser gerado? Você já deve ter feito girar uma pratinha sobre uma superfície plana e verificou que o sólido gerado é uma esfera. É uma esfera, né? Então veja, uma prata de R$1, ela tem um diâmetro de 2,7. Se ela tem o diâmetro de 2,7, diâmetro são 2 raios, né? É a corda que passa pelo centro. Então, o raio é a metade disso, é a metade de 2,7, 1,35 centímetros, que é a metade de 2,7, né? Vai gerar uma esfera. Então, a questão quer saber qual o volume dessa esfera. O volume da esfera é 4/3 vezes π vezes o raio da esfera elevado ao cubo, não é? Então você tem aí o raio 1,35. Veja bem, 4 dividido por 3 dá uma dízima periódica. 1, 3, 3, 3, infinitamente 3. Π é um número irracional, também tem infinitas casas decimais. E o raio, 1,35 ao cubo, não. Esse aí dá um número racional exato. Quer dizer, ele tem um número limitado de casas decimais. Se você colocar 2 casas decimais apenas em cada número desses, 3, você já vai ter um volume bem aproximado de uma prata de R$1 girando sobre a mesa. Ou seja, volume de uma esfera. O 4 dividido por 3 tem infinitos 3, mas colocando apenas 2 casas decimais, 1,33, 4/3. O π, colocando 2 casas decimais, 3,14. O raio, 1,35 elevado ao cubo. 1,35 elevado ao cubo, com 2 casas decimais, dá 2,46. Tem mais 4 casas decimais aqui e o número encerra. Quer dizer, é um número racional finito, né? Esse produto vai dar um volume, com esses números aqui, dá um volume de 10,27 centímetros cúbicos. Mas como eu te falei, esse número tem infinitas casas decimais. É um número racional, né? Uma dízima periódica, racional. Esse aqui é um irracional, tem infinitas casas decimais. Esse valor, ele está próximo de quanto aí? Eu dei 5 respostas. Uma delas foi 10, veja, 27, 28, 29, 30. Quer dizer que se eu adicionar aqui 3 centésimos, eu vou ter o quê? 10,3 centímetros cúbicos. É esse aí o volume de uma esfera, de uma esfera gerada pelo giro de uma moeda, pela rotação de uma moeda sobre uma superfície plana horizontal, tá? 10,3 centímetros cúbicos é o volume bem aproximado. Se
Se nós pegarmos aqui numa calculadora, vamos dizer, 10 casas decimais aqui nesses dois números, aqui só tem 6, né? 10 casas decimais, você vai ter um número aproximadamente 10, vai ter isso aqui, ó, 10,3, depois entra 2 zeros, depois entra um 7. Você vê que de fato é um número muito próximo de quanto? De 10,3. Aqui deu um valor por falta, evidentemente, porque nós achatamos os números, né? Nós temos um achatamento, não foi nem uma aproximação, foi um afastamento, né? Aí você vê que o número deu um inferior, né, ao valor que você faz na calculadora com mais casas decimais. Com 10 casas aqui, 10 casas aqui, dá um número parecido com esse aí, 10,3, depois entram 2 zeros. Você vê que esse valor está mais próximo de 10,3, né? Porque aqui são 7 décimos de milésimos. Ó, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos. Ele passa de 10,3, 7 décimos de milésimos. É um valor bem pequenininho, 7 décimos de milésimos. Então tá aí mais uma questão que pode ser muito simples para alguns, mas para outros não é? Sobre a geometria espacial, a rotação de uma esfera, ou melhor, a rotação de uma moeda, né? Porque veja bem, uma esfera ela pode ser gerada pela rotação de uma circunferência, né, sobre uma superfície horizontal. É o caso aí, né? Pessoal, inscrevam-se no canal Sacando Matemática. Beleza? Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.